Mitos sobre a diabetes que você deve esquecer completamente. A maioria dos mitos sobre a diabetes que existem atualmente se devem ao desconhecimento ou à falta de informação por parte da sociedade. Mitos sobre a diabetes que você deve esquecer completamente. Quando uma pessoa é diagnosticada com diabetes, o que mais dói é o sacrifício que ela tem que fazer, sem cereais e nem pão, e sem falar em todos os outros muitos mitos sobre a doença que com certeza muitos leitores já escutaram. É neste ponto que as frustrações começam, porque a pessoa tem que vigiar tudo o que entra por sua boca. Apenas estão anunciando que a pessoa tem a doença e que já começou a pensar no quão difícil deve ser viver com algo que requer tanto cuidado com a saúde física. Em si, as pessoas que têm diabetes vivem pensando na quantidade de doces que vão comer para não desenvolver complicações. Apesar de a diabetes ser uma doença médica crônica que afeta 8,5% da população mundial adulta, a seguir apresentaremos alguns mitos que você deve começar a ignorar. A diabetes tipo 1 e tipo 2 são similares, elementos para controlar a diabetes. Este mito faz com que muitas pessoas se confundam com o tratamento, o que pode derivar em problemas médicos sérios. Imagine que o diagnostiquem com diabetes do tipo 2, por exemplo, e sua família compre medicamentos para combater a do tipo 1. Sem dúvidas eles tiveram ótimas intenções, mas, ao invés de melhorar a situação, estarão agravando-a. Para evitar o primeiro dos mitos sobre a diabetes e ter uma visão mais clara da diferença que há entre ambos os tipos, é importante saber o que cada uma delas representa. Todo mundo precisa de insulina, que é o hormônio produzido pelo pâncreas. Ele oferece energia em forma de glicose às células. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que faz com que o corpo ataque, por erro, as células que produzem a insulina. A diabetes tipo 2 aparece quando o corpo produz insulina, porém não a utiliza de maneira eficaz. Quando há esse tipo de diabetes, diz-se que há resistência à insulina. Se esse é o seu caso, é possível que precisais de uma pequena dose extra para ir trabalhar. As pessoas com diabetes têm que usar a insulina. Dentre os mitos sobre a diabetes, este se relaciona com o anterior. Muitas pessoas acreditam que todos os pacientes com diabetes devem injetar insulina. A realidade é que de 100% de quem tem diabetes do tipo 1 devem injetar insulina e apenas 30% das pessoas com tipo 2 usa este tratamento. Porém, neste último caso o tratamento também é pouco comum. A diabetes do tipo 2 pode ser controlada com medicamentos orais que trabalham para diminuir a quantidade de açúcar no sangue e favorecer o aumento da insulina no organismo. Ambos os tipos de diabetes podem ser regulados com uma rotina de exercício, uma dieta nutritiva que ajude a evitar os picos de açúcar no sangue e inclusive manter a pressão equilibrada. No caso da diabetes tipo 2, o uso de medicamentos pode ser reduzido caso consiga um equilíbrio na saúde. Na diabetes tipo 1 a pessoa precisa de insulina a vida inteira, além das recomendações anteriores. Se você tem diabetes, não pode comer carboidratos. Evitar o consumo de carboidratos para controlar a diabetes. Claro que comer carboidratos é permitido, ainda que, se você tem diabetes, obviamente, precisais comê-los em menor quantidade. Porém, não precisa eliminar completamente esse tipo de alimento. Para combater o terceiro dos mitos sobre a diabetes, você deve visitar um nutricionista para que indique a quantidade que você pode consumir. Ter vontade de comer não é ruim, mas você precisará se cuidar bem para poder satisfazer sua vontade de vez em quando. Se transformar isso em um hábito diário, estará atentando contra a saúde de seu corpo e inclusive contra a sua própria vida. Os carboidratos que você deve evitar são os sintéticos ou de baixo teor nutricional: pão, açúcares, adoçantes, refrigerantes, doces,
Há carboidratos ricos em fibras, como as lentilhas, os feijões, a abóbora e a batata. Esses atrasam a digestão e ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue relativamente estáveis. Comer muito açúcar causa diabetes. Este é um dos mitos mais comuns sobre a diabetes e, na verdade, muitos estudiosos determinaram que os açúcares não são a causa desta doença, mas a diabetes é uma resposta a uma complicada relação entre os carboidratos e os açúcares. Também pode ser que seja devido a um histórico de diabetes na família, por nosso peso ou pela forma com que nosso corpo se ajusta a tudo o que foi dito antes. Lembre-se que nem todos os açúcares são iguais. Por exemplo, a frutose, encontrada nas frutas naturais, causa menos dano do que os açúcares que encontramos nos doces. A diabetes não é uma doença grave. Efeito da diabetes nos pés. Esta doença é muito grave. O fato de que o paciente não morrerá de diabetes não significa que ela não causará complicações. Se as medidas adequadas para controlar o problema não forem adotadas, a doença pode conduzir a doenças do coração, derrame cerebral, amputações, cegueira, doença renal. É triste ver pessoas com diabetes que começam a se descuidar por não acreditar que a doença pode matá-las. Apesar disso ser uma parcial verdade, é preciso saber que suas complicações podem ser ainda piores. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.